Olá, bom dia a todos. Mais uma vez aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus. Fico bastante feliz. Mais uma semana, mais um momento de grande alegria em poder estar aqui compartilhando com você mais um pouco desta magna palavra, a palavra do nosso Cristo. E eu fico com isso bastante eufórico, feliz pela oportunidade que o Senhor assim tem nos proporcionado. Graças a Deus, louvo a Deus pela tua vida. Obrigado por assistir esse trabalho e se inteirar das verdades do Evangelho. Para tanto, quero mais uma vez pedir a você que se inscreva nesse canal, que dê o seu like, faça seus comentários, para que este canal possa ter relevância na plataforma do YouTube e que a gente possa assim ter êxito diante desse trabalho, diante desta obra tão magnânima, que é a obra da pregação do Evangelho. E eu aqui peço as vossas orações para que Deus possa estar nos abençoando, abençoando você, abençoando sua família, através deste trabalho. Amém? Graças a Deus por isto. Estamos aqui numa série de mensagens intitulado Tempos do Fim. Já postamos 2 vídeos. Este será o terceiro, com o mesmo nome. Porém, hoje nós estaremos aqui tratando de um assunto, embora ligado à escatologia bíblica, mas também de um fator preponderante, aonde se é pregado e esperado pela igreja o tempo dos acontecimentos que preludiam a volta do Messias. E sabemos que para isto há muitas formas de interpretações que nos deixa um pouco mais atento a todas estas verdades e que de fato Jesus estará voltando. Os acontecimentos preludiam a sua volta, indicam que é o clímax maior dessa difusão de coisas, para que assim o Salvador possa se manifestar ao mundo, bem verdade, não mais como o Cordeiro de Deus, mas como leão da tribo de Judá. Louvado seja Deus por isso. E diante deste tema e destas verdades explícitas nos evangelhos e em todas as escrituras, bateu em mim também a preocupação de vos alargar neste conhecimento, embora sabemos que Jesus disse que nem ele mesmo sabia do ano, do mês e nem do dia, mas nos deixou alguns sinais para que assim pudéssemos entender acerca da sua volta e do fim dos tempos. E o que me traz este tema desta noite é justamente devido as prerrogativas de alguns pregadores, homens de Deus, mas acredito eu que de uma forma equivocada falam sobre a questão do pré-tribulacionismo. Sabemos que existem aquelas pessoas, os pregadores, os teólogos em todo o mundo, que tratam da vinda de Jesus em 3 fases.
ou melhor dizendo, alguns acreditam que o Senhor Jesus vai voltar logo ao terminar toda a grande tribulação, que a igreja passará por todo esse período de tribulação e grande tribulação. Tem algumas escolas de interpretação que acreditam no meso-tribulacionismo. Isto é, que a igreja vai ser arrebatada mais ou menos ali na metade da grande tribulação, que ela entrará em momentos cruciais, em momentos difíceis, em momentos de perseguição absurda e sofrerá punições por permanecerem fiéis ao Evangelho e ao Salvador da cruz, o nosso Jesus. E existe os miso-tribulacionistas, que é o que acreditam que logo dando início à tribulação ou à grande tribulação, a igreja já vai ser arrebatada, né? E tem daí os pré-tribulacionistas, que é pregado e acreditam que a igreja não passará nem pela tribulação e nem pela grande tribulação, que a igreja não vai ver o anticristo, este homem personificado em todo o sistema de coisas que já está sendo implantado no mundo, né? O agente direto de Satanás na terra como governante mundial. E esta fonte de informação acredita que a igreja não passará por nada disso e nem vai ver o anticristo. E preocupado nestas informações, eu quero aqui dar o meu ponto de vista, também embasado no que diz as Escrituras. E eu quero aqui, mais uma vez, informar a todos os amigos e irmãos que sou crítico, sim, das Escrituras, pois só buscamos alguma verdade em relação às profecias da palavra de Deus quando somos críticos, porque a crítica nos faz buscar, pesquisar, estudar, e não apenas vivemos em conformidade com o que as outras pessoas dizem. Para isso, Deus nos deu uma capacidade mental muito grande a todos nós. Não somos programados como as máquinas, como os robôs. Somos imagem e semelhança de Deus e temos, diante desta imagem, o livre-arbítrio e a capacidade de buscarmos, de entendermos, de aprendermos e divulgarmos aquilo que acreditamos. E eu prego aquilo que acredito, independente do que as pessoas vão achar, independente do que as pessoas vão dizer, eu prego o que eu acredito. E eu acredito que Jesus está voltando. Eu acredito que a igreja está passando por momentos finais da sua história e precisa estar bastante alerta, orando, jejuando, em conformidade com o que o Senhor Jesus nos ensinou, porque também, independente de alguém acreditar que seja logo após a grande tribulação que a igreja vai ser arrebatada, no meio da tribulação, logo no início, ou antes de acontecer esta tribulação e a vinda do anticristo, independente de qualquer coisa, precisamos estarmos em oração, jejuando, buscando, intercedendo em favor das pessoas que amamos e daquelas também que não temos uma afinidade, para que este dia não venha nos pegar de surpresa e sermos assim comparados às 5 noivas chamadas de loucas, por não guardarem azeite o suficiente
por não se prepararem para o grande momento nupcial da vinda do noivo. Então precisamos, antes de qualquer coisa, termos a ciência de estarmos na presença de Deus, clamando, buscando e esperando a qualquer momento a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Como base da mensagem deste dia, eu quero trazer 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, e aqui tentarmos demistificar algumas questões que estão ainda um tanto ofusca e que deixa muitas pessoas um tanto confusas quanto estas revelações e estas indagações do apóstolo Paulo. Pois bem, meus irmãos, capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, nós vamos encontrar ali uma população, uma igreja, nesta cidade de Tessalônica, um tanto preocupados e outros bastante entusiasmados com o que estava ocorrendo nos seus dias. E havia ali uma discussão acerca da volta do Senhor Jesus. Uma parte da igreja acreditava que ele estava por vir logo naqueles dias ali. Outros, um pouco mais sentados e firmados, acreditavam que ainda poderia acontecer em dias vindouros. De sorte que as pessoas ali da cidade de Tessalônica, em especial a igreja tessalonicense, os crentes, os fiéis, os seguidores do Messias ali, estavam um tanto perplexos diante destas informações e com isso estavam perdendo a sua paz devido às indagações ali, os questionamentos acerca da volta de Jesus. E Paulo, percebendo o turburinho de coisas ali, Paulo percebendo que as pessoas estavam inquietas quanto a estas verdades, ele mandou uma carta escrevendo à igreja de Tessalônica e explicando a elas acerca do que a ele tinha sido revelado da parte do Senhor. Paulo, bem sabemos que era um homem bastante inteligente, tinha mais de uma nacionalidade, tinha uma influência muito grande, tanto entre os judeus como no Império Romano, já que ele era de dupla nacionalidade, era um homem das letras e, mediante a perseguição aos cristãos, em que ele era um dos principais, se tornou, com a experiência que teve, um dos maiores pregadores acerca da salvação em Cristo Jesus. E a ele foi revelado muitas coisas, e ele deixou nos pergaminhos escritos, aonde conhecemos as famosas cartas paulinas. Ele praticamente escreveu quase todo o Novo Testamento, com exceção de algumas poucas pessoas. Então, foi um apóstolo muito conhecido em toda a Ásia e em todo o mundo, muito respeitado pelas experiências de vida, pelo conhecimento robusto que tinha acerca das Escrituras
e pelas revelações que recebera do próprio Deus. E aqui, mediante esta preocupação, ele escreve essa carta de 2 Tessalonicenses e ele começa falando o seguinte aos Tessalonicenses: quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, nós vos rogamos, irmãos, que não vos demovais facilmente de vosso modo de pensar, e não vos perturbeis nem por espírito, nem por palavra, nem por epístola, como se fosse de nós, no sentido de que o dia do Senhor chegara. Meus queridos irmãos, a primeira coisa que temos que entender aqui, embora a Bíblia, ela sendo escrita em 3 linguagens, na figurativa, na literária e na linguagem figurativa, espiritual, alegórica e literária. É isso mesmo. Nessas 3 linguagens, ainda que por mais de 1.500 anos, por um total de 40 escritores ou autores revelados pelo Espírito Santo de Deus, a Bíblia, ela não se molda sistematicamente acerca dos fatos. Tem coisas que a gente vai encontrar, assuntos do Antigo Testamento que fica por entender, nós vamos encontrar em Apocalipse, né? Ela não se furta a ficar crivada sobre acontecimentos paulatinos. Por isso, é necessário aqui informar-lhes que Paulo, no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, quando ele escreve esta carta, ele escreve trazendo a sua narrativa de forma sistemática. Ele traz a sua carta, a sua palavra aos Tessalonicenses de forma singela, mas sistemática. É um raciocínio vindo da cabeça de Paulo. E este raciocínio, ele segue uma linha de pensamento. E é nesta linha de pensamento sobre o raciocínio de Paulo que queremos abordar aqui esse capítulo 2. Por isso, repito, eu prego aquilo que eu acredito. E algumas coisas aqui talvez estarei divergindo de alguns teólogos. Não tem problema. Mas queria que você acompanhasse comigo para entender o raciocínio de Paulo. Tudo bem, irmãos? Então ele chega à igreja de Tessalônica e fala: olha, irmãos, não vos demovais facilmente do vosso modo de pensar. Não ficais atônitos, perturbados, incrédulos, indecisos no vosso modo de pensar, daquilo que você aprendeu das Escrituras, daquilo que você aprendeu dos discípulos, dos apóstolos, do próprio Senhor Jesus. Porque não será assim a volta do Senhor, como vocês estão pensando. Algumas coisas terão que acontecer antes que ele venha. E é isto que vai difundir a linha do pensamento de Paulo e a linha dos acontecimentos. Então ele continua escrevendo a carta e diz: ninguém de nenhum modo engane a vocês, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então vamos entender uma coisa.
Nos dias em que Paulo escreveu esta carta, estava já acontecendo algo no seio da igreja, que eram justamente influências do paganismo, do Império Romano e do paganismo mundial. E estas influências estavam acontecendo para que se manifestasse de uma forma política, de uma forma sobremaneira econômica e religiosa, aos moldes do sistema que seria implantado para que o mundo pudesse receber este Salvador falso, o anticristo. Como bem João, em uma das suas epístolas, diz que o espírito do anticristo já estava agindo na terra, mesmo nos dias do apóstolo, mesmo nos dias de João. Então o que acontece? Mas ele alerta a igreja ali, olha, o anticristo, ele não vai se manifestar por esses dias. O anticristo não vai se manifestar nesta geração. Embora muitas ações estarão acontecendo influenciadas por este espírito no mundo. Mas o interessante é que Paulo, no seu raciocínio aqui, ele não está falando da vinda do anticristo. Agora eu quero que você preste bem atenção. Ele não está falando da vinda do anticristo. Paulo escreve no capítulo 2 de Tessalonicenses e ele vai fazer uma narrativa acerca da vinda de Jesus, porque esta era a indagação, esta era a dúvida, esta era a pergunta dos Tessalonicenses acerca da vinda não do anticristo, pois eles não tinham nem ideia de quem era o anticristo, eles não tinham ideia destas informações, mas aguardavam a segunda vinda de Jesus. E a pergunta era exatamente sobre a vinda do Senhor Jesus. E Paulo toma a palavra e no seu raciocínio ele prega sobre a vinda de Jesus. Então, o raciocínio de Paulo, a epístola, a epígrafe de Paulo, no capítulo 2, é sobre a vinda de Jesus, e não sobre a vinda do anticristo. Preste bem atenção nesta fala, porque isto faz uma diferença muito grande no concluir desta mensagem, para a gente desbaratar aqui algumas coisas que precisam ser alicerçada no seio da igreja e nas mentes mais incautas. Amém, meus queridos? Então vamos lá. Paulo então diz, olha, a vinda do nosso Senhor Jesus não será por agora. Ele vem, mas antes algumas coisas terão que acontecer. E uma delas é a apostasia. Esta palavra apostasia, no grego, ela remete para divórcio. Então, quando alguém era casado e queria separar da sua esposa, ele queria se divorciar da sua esposa, era chamado, ele queria apostatar da sua esposa. Ele ia e estava ali elaborando uma apostasia, um divórcio. Com relação a Jesus Cristo e a igreja, o noivo e a noiva, antes que ele viesse, haveria que acontecer uma influência negativa por parte desse espírito do anticristo no mundo. Iria acontecer um grande divórcio, uma grande desassociação de muitos que se chamariam de igreja, mas que perderiam a sua identidade. Iria acontecer um grande divórcio na terra.
Por isso que Jesus Cristo falou que por multiplicar a iniquidade, o pecado consciente dentro da igreja, no seio da igreja, o amor se esfriaria de quase todos. Olha só, de quase todos. Por isso, numa outra ocasião, ele diz: será que quando o Filho do Homem vier na terra, encontrará fé nela? Então, meus queridos irmãos, um dos sinais que apontam para a vinda do Cordeiro de Deus é a apostasia, o divórcio, a desassociação da fé. E isto é bem notório nos nossos dias. E isto é bem presente na nossa sociedade. Isto é bem presente nas confrarias religiosas. As pessoas estão desassociando-se da fé, dormindo o sono da negligência, perdendo o temor e a alegria de buscarem a Deus, de estarem na presença de Deus. E quando eu falo que é uma grande leva de pessoas, eu quero incluir aqui todos os atributos que compõem a esta confraria religiosa. Desde os líderes lá em cima, aqueles mais embaixo, nos degraus da religião. E precisamos estarmos bastante atentos a estas coisas para não sermos pegos de surpresa. Então vamos lá. Ia acontecer esta apostasia antes que Jesus viesse. Mas Paulo deixa claro mais algo. Que antes da vinda do Messias aconteceria a apostasia e também, de forma simultânea, quando esta apostasia, quando essa desassociação da fé tivesse no seu auge, no seu apogeu, o anticristo se manifestaria na terra. O filho da perdição, o homem do pecado. Então, entenda que Paulo, dentro do seu raciocínio, ele vem trazendo estas verdades. E a gente não pode fugir disso. Vamos ver então. Ninguém de nenhum modo enganas. Porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de se ir assentar no santuário de Deus como Deus, fazendo-se parecer Deus. Vamos entender aqui uma coisa, irmãos e amigos. Antes que aconteça o arrebatamento da igreja, Paulo deixa bem claro. E eu já quero aqui, nas minhas palavras, dizer: não rotulo quem vai contra Paulo no seu raciocínio aqui. Mas prefiro acreditar no que Paulo está falando. Porque ele, acredito eu, teve mais autoridade que muitos, principalmente da teologia moderna. Entenda o motivo. Não vos recordais, olha o que Paulo fala aos Tessalonicenses, não vos recordais que eu vos dizia essas coisas quando ainda estava convosco? Isto porque ele já estava preso. E ele escrevia da prisão essas cartas e mandava a estas igrejas, das quais ele fundou
na sua grande maioria. Então ele diz: não vos lembrais quando eu estava com vocês, que eu vos falava dessas coisas? E agora vós sabeis o que o detém, a fim de que seja revelado o seu tempo. É aqui que eu quero chegar. Na teologia moderna, foi abraçado uma ideia que foi erigida por Margaret MacDonald, uma jovem que viveu no século XVIII e era uma jovem perturbada. Ela tinha perturbações espirituais, congregava numa capela católica e de vez por outra, segundo a história, eles tinham que fazer exorcismo nesta jovem de aproximadamente 14 para 15 anos de idade. E em um dos exorcismos que ali foram praticados sobre esta jovem, ela recebeu um espírito que lhes dizia, através dos seus lábios, que Jesus Cristo estava voltando e que a igreja não iria ver o anticristo, não iria passar pela grande tribulação. Pegue a história, pesquise e você vai descobrir alguma coisa com relação a isso. Nesse mesmo período existia um certo homem, escritor, advogado, chamado John Van Derby. E ele, sabendo desta revelação desta moça, ele foi até a casa desta moça e ela contou para ele novamente toda a revelação que recebera. E ele então John Derby escreve a revelação que esta moça recebera, não se sabe de quem. Era um exorcismo sendo feito. E ele então alardeia esta mensagem. Isso aproximadamente após ter recebido. 10 anos depois, aparece no cenário bíblico um certo pastor, escritor e teólogo por nome Scofield. E ele, tendo um encontro com John Derby, ele toma para si esta revelação e coloca nos rodapés das suas Bíblias, das Bíblias Scofield. E esta Bíblia, ela foi disseminada em toda a Europa. E daí então, ela praticamente ganhou nome mundial. E a partir daí, isso há 200 anos atrás, aproximadamente, foi difundida a mensagem de que a igreja não passaria pela grande tribulação e que Jesus Cristo, ele vinha buscar a sua igreja, a sua primeira volta, antes da vinda do anticristo. E devido à divulgação através da Bíblia Scofield, os pregadores modernos, assumindo esta postura e abraçando esta ideia, desculpe minha franqueza, desfiguraram a mensagem de Paulo, o raciocínio de Paulo. Como eu falei um pouco mais antes, Paulo ele está tratando da vinda de Jesus e não da vinda do anticristo. Não vos demovais facilmente do vosso modo de pensar, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o pecado, ou seja, o filho da perdição, o homem do pecado. Ele está falando do anticristo. Só que antes que Jesus venha,
Antes que ele arrebate a igreja, o anticristo terá que se manifestar no mundo. E entenda o porquê. Paulo diz, olha, e agora? Ele diz, não vos recordais que eu vos dizia essas coisas quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, a fim de que seja revelado a seu tempo. Entenda. As pessoas pegam este versículo e mais um aqui embaixo e eles pegam o raciocínio de Paulo, que está direcionado para a vinda de Jesus, e eles tiram o foco e colocam aqui a vinda do anticristo, dando foco à vinda do anticristo. Paulo está falando para cá e eles tomam a mensagem de Paulo e direcionam para cá. Paulo aqui não está falando da vinda do anticristo, Paulo está falando da vinda de Jesus, do arrebatamento da igreja. Então ele diz, e agora vós sabeis quem o detém. E aqui paira algumas indagações. Quem que detém a vinda de quem? E agora vós sabeis quem o detém. Detém a vinda de quem? Do anticristo ou a vinda de Jesus? Paulo está falando da vinda do anticristo ou Paulo está falando da vinda de Jesus? Paulo está falando da vinda de Jesus, não está falando da vinda do anticristo. O raciocínio de Paulo está posto sobre a vinda do Messias e não sobre a vinda do anticristo. Primeiro, nos versículos anteriores, ele fala que antes que Jesus venha, essas coisas teriam que acontecer. Aí ele faz com que o povo relembre das vezes que ele mencionou. E ele diz, porém, no momento, algo o detém a vinda do Messias, e não a vinda do anticristo. Este é o raciocínio de Paulo. E quem que detém a vinda de quem? Aí alguns falam, aqui está falando que, no momento, o que detém a vinda do anticristo é a igreja. Ei, Paulo está falando da vinda de Jesus, não é da vinda do anticristo. Outros falam, é o Espírito Santo que detém a vinda do anticristo. E só depois que a igreja for, então ele vem, porque a igreja está detendo. Ei, não. Paulo está falando da vinda de Jesus. Paulo não está falando da vinda do anticristo, gente. Pelo amor de Jesus Cristo. Vamos entender as escrituras sagradas e o raciocínio de Paulo. Não vamos desvirtualizar o que Paulo está falando. Se ele diz que antes que Jesus Cristo venha, algumas coisas teriam que acontecer primeiro, então quem detém a vinda de quem? Paulo está falando aqui. E agora vós sabeis o que o detém, a vinda de Jesus. E quem detém a vinda de Jesus aqui é a manifestação do anticristo. Jesus não pode vir na terra e arrebatar a igreja se o anticristo não vier antes. Se ele vier antes que o anticristo venha, ele quebra os laços da sua palavra. Paulo se tornaria aqui um mentiroso. As profecias cairiam pelo chão. Ele não pode vir enquanto o anticristo não se manifestar. Vamos entender o porquê. Versículo de número 7. Porque já está em ação o mistério da iniquidade. Olha aqui. Esse mistério da iniquidade é o mesmo mistério da ação do divórcio, da apostasia. Quando quase todo mundo perderem a fé, quando a apostasia tiver agigantada na terra, e apenas alguns poucos pela perseguição da tribulação, da falsa paz que eu vos preguei nas últimas 2 mensagens, certo? Só depois que acontecer isso,
Entenda, porque já está em ação o mistério da iniquidade. Quando acontecer de ser formado este mundo paralelo, essa matrix, e daí no vibrar da figueira, a igreja se manifestar como os notáveis da fé, através da perseguição, das prisões, do não aceitar a marca da besta, certo? Então, o mundo estará sendo preparado e pronto para a chegada deste Salvador falso, do anti-Messias. Somente, olha, ele continua, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Olha só, irmão. No momento tem um que resiste. Quem que resiste à vinda de Jesus? A manifestação do anticristo, o próprio anticristo. Mas ele diz assim, até que do meio seja tirado. A Bíblia deixa bem claro que o anticristo, ele será um judeu. Porém, ele não será um judeu da fé de Abraão. Ele será um judeu sionista. Que ao mundo parece um judeu. É um judeu. Fala como judeus. Atende todas as leis vigentes do judaísmo. Mas são daquela linhagem dos antigos czares. Os judeus sionistas da ONU. Os maçons versados em cabala. De que na revelação de Apocalipse capítulo 3, na carta da igreja a Pérgamo, está ali apontado, desfigurado, desmistificado e revelado quem são eles. Os falsos judeus. Aqueles que se dizem judeus e não são, mas fazem parte da sinagoga de Satanás, de toda obra do anticristo na terra, aqueles que trabalham para o engano final. E sabemos que os judeus serão enganados porque farão um pacto após o acordo de paz ser efetuado. Porque quando esse acordo de paz ser efetuado, a Bíblia fala, então, aquele que conseguir o acordo de paz, que é há milênios, nenhum estadista no mundo conseguiu, este é o anticristo. Este é o grande estadista. Este vai ser o grande secretário da ONU, que vai mandar e desmandar no mundo. O mundo está sendo preparado. E nós sabemos muito bem que tudo indica que ele já está pronto, só esperando o momento. E como muitos falam, o anticristo é o Papa. Outros falam, não, o anticristo é Barack Obama, o ex-presidente americano. Outros falaram que era Clinton. Outros dizem que o anticristo é Jared, o genro lá de Donald Trump. Outros estão falando que é Emmanuel Macron, o estadista francês lá. Outros já apontam para uns outros outros estadistas e líderes islâmicos. Enfim, as pessoas estão confusas quanto quem é essa pessoa. A verdade é que ele já existe, ele está pronto, está sendo preparado, acredito que já está nos momentos finais. E ele está escondido da maioria da população mundial. Por isso que a Escritura diz, porque já está em ação o mistério da iniquidade. Somente há um que agora o resiste, até que do meio seja tirado. Ele será tirado de que meio, irmãos? Do meio dos judeus.
Ele está oculto hoje à população mundial. Ele será tirado do meio dos judeus. Será revelado justamente nessa composição de paz lá na Palestina entre judeus e árabes. Ele se manifestará lá como Salvador do mundo, o anti-Messias. Quando ele promover esta paz entre judeus e palestinos, ele vai ser aclamado como grande líder e colocado como primeiro secretário, como grande líder mundial na ONU, e será então revelado ao mundo. É isso que Paulo está dizendo. Porque já está em ação o mistério da iniquidade. Somente há um que agora o resiste, até que do meio seja tirado. O anticristo será tirado do meio, será revelado na ONU, através desta grande obra magnânima que ele estará fazendo sobre o acordo de paz. Será revelado ao mundo. Hoje, nós sabemos que o Papa vem pedindo esse governante mundial. Os grandes estadistas no mundo vêm pedindo. Isso já não é teoria de conspiração. Eles falam abertamente sobre esse governo único, sobre esse governo mundial. As coisas se afunilam para isso. A religião única está aí em evidência para acontecer. Em outro estudo nós vamos falar só sobre isso. A política mundial está alinhada ao globalismo mundial. O estado econômico das coisas, o petróleo deixará de ser o lastro, o ouro vai voltar a ser o grande lastro no mundo. E isso já está em evidência, certo? Coisas estão acontecendo, nós vamos falar numa outra oportunidade. O ouro está voltando a ser o lastro no mundo, para que eles quebrem a moeda americana e implante a moeda digital. Para isso é necessário que o dólar perca a sua influência. E para perder a sua influência, eles têm que derrubar a influência do petróleo. E o ouro voltará a ser o lastro no mundo. Pesquise e você vai entender o que eu estou falando. Porém, vamos entender aqui, ele será tirado do meio dos judeus, se manifestará ali no meio, causará o acordo de paz, se manifestará na ONU e será revelado ao mundo. E então será revelado o iníquo. Olha, irmãos, entenda. Porque já está em ação o mistério da iniquidade. Somente há um que agora resiste até que do meio seja retirado, ou seja, tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca. Olha só, primeiro ele será revelado, depois Jesus Cristo virá e destruirá pelo sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Depois que ele se manifestará, o seu império estará montado. Isto você vai ver justamente na grande estátua que Nabucodonosor viu em sonho. Viu os impérios mundiais, nós vamos falar numa outra oportunidade. Ele chegou no último império, o Império Romano com suas duas pernas, certo? O Império Romano Ocidental, o Império Romano Oriental. Por isso que o anticristo sairá do Império Ocidental ou do Império Oriental, não se sabe bem. Acredito que pode ser ali da Europa, não sei. Ele sairá. Ele está escondido. Mas ele sairá dali, certo? Quando ele sair dali, ele se manifestará ao mundo. Depois que isto acontecer, na visão de Nabucodonosor, uma pedra sem auxílio de mão vem aos pés dessa grande estátua e desmorona todo o império mundial que foi feito ao longo dos séculos, dos milênios. E numa outra oportunidade também estaremos falando de Nimrod, a ONU que remota o reino de Nimrod
um reino do homem para o homem, a unificação das coisas, sem Deus, lógico, certo? Então o que Paulo diz? Ele se manifestará e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Será que Paulo está mentindo em dizer que a igreja passará em meio à tribulação? Será que Paulo está mentindo no seu raciocínio em dizer que o anticristo vem primeiro de que Jesus Cristo para arrebatar a sua igreja? Olha o que ele continua dizendo. O aparecimento do iníquo deve ser a atuação de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. E com todo o engano da injustiça. Nós estamos vendo isso, queridos. Há uma inversão de valor no mundo hoje. O que é certo está errado para a grande maioria das pessoas. O que é errado está certo para eles. Nós estamos vivendo um novo conceito de sociedade, um novo conceito de família, um novo conceito de política mundial, um novo conceito de mercado mundial, um novo conceito da religião, das ideias. O poliamor, o homossexualismo, a família formada entre um cavalo, um homem e um cachorro. As coisas ficaram de cabeça para baixo. Os decretos, as leis que são formuladas, redigidas e aplicadas no mundo hoje, vão todas elas contra as virtudes do Evangelho, contra as Escrituras Sagradas. Eles estão a todo custo tentando destruir a cultura judaico-cristã no mundo. Nós vivemos o ápice desta iniquidade, o ápice deste momento. E precisamos estarmos atentos a todas estas coisas. O aparecimento do iníquo deve-se à atuação de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem. Perecem porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Por isso Deus lhe envia a operação do erro para que creiam em espíritos enganosos, para que não creiam na verdade, mas antes creiam na mentira, a fim de que sejam julgados todos que não creram na verdade e antes tiverem o prazer na iniquidade. Entenda aqui uma coisa, meus irmãos. Aproximadamente dos anos 50, houve uma grande influência de teólogos da ordem dos jesuítas no mundo, que se infiltraram nas escolas teológicas do presbiterianismo e se difundiram em todo o mundo. Com essas doutrinas mais amenas. Do pseudo Pentecoste, do pseudo evangélico, das pseudas profecias, dos pseudos teológicos, da pseudo prosperidade. As igrejas neoliberais no mundo, e isto foi envolvendo todas as outras escolas teológicas, todas as outras escolas bíblicas e igrejas no mundo. E nós chegamos ao ápice
de um evangelho banalizado, vilipendiado. E Jesus falou: será que quando eu vier encontrarei fé na terra? E aí difundiram a mensagem do pré-tribulacionismo. A igreja vai ser arrebatada antes do anticristo. E tu sabe o que isso tem provocado? Uma destruição da fé de muitos, por não se preocuparem em sua salvação. É uma mensagem alinhada à ordem globalista. Quem não lembra da trilogia daquele filme Deixados para Trás, que acompanha justamente essa doutrina do pré-tribulacionismo? E olha, são filmes criados por maçom, as indústrias hollywoodianas, indústrias cinematográficas no mundo, acompanhando este raciocínio globalista e deixando as pessoas acreditarem nessas falácias para não se preocuparem no mais importante. É por isso que o Senhor falou das 10 virgens, 5 ficaram loucas e 5 prudentes. As pessoas, por não se preocuparem acerca de todas essas grandes coisas e eventos que haverá de vir sobre o mundo e sobre a igreja, elas falam: eu não estou nem aí preocupada com mensagens acerca disso. Para mim não interessa chip, para mim não interessa anticristo, para mim não interessa a grande tribulação, porque eu não vou passar por isso. E com isso ficam acomodados e poderão perderem a sua salvação. É tempo de acordarmos. É tempo de olharmos para a palavra de Deus com os olhos do Espírito Santo e não com os olhos do nosso entendimento. Não com os olhos das conveniências que poderemos ter. Não estou aqui, queridos, para agradar A ou B. Estou aqui para me manifestar como mais um dos muitos arautos do Evangelho. Respeito todos os grandes homens de Deus que me ensinaram muito e continuam me ensinando. Mas acredito piamente que estão equivocados quando se trata desse pré-tribulacionismo não existente. Observem que Paulo aqui, ele não desvirtualiza o seu raciocínio. Ele começa falando da vinda de Jesus e termina falando da vinda de Jesus. Ele fala dos encalços que terá no meio do caminho. E precisamos estarmos atentos a estas verdades. Precisamos estarmos muito bem alentos ao estado de coisas em que estamos vivendo. A agenda dos globalistas é para 2030. Eles querem até 2030 ter implantado a sua nova ordem mundial. Até 2025, eles querem a implementação desse chip em todo o mundo. 2023 dará início. Acredito eu que com essas vacinas. E aí? O distanciamento social, já falei em outros vídeos, é uma forma de nos afastarmos uns dos outros, de tirarmos a nossa sociabilidade, como é que eu diria aqui? Sociabilidade. É uma forma de tirar o nosso afeto, que a gente tem os de mais bonito. O amor de uns para com os outros, o afeto, o carinho. E este laboratório mundial que está aí está causando isso.
E as pessoas, por medo, estão entrando nesta falácia. Por isso é tempo de adentrarmos na verdadeira arca, de clamarmos a presença de Deus e estarmos juntos, todos, unidos e reunidos pelo Espírito Santo de Deus na arca de Noé. Jesus Cristo Nazareno. Ele está voltando. Ele está vindo. Mas é necessário que estejamos prontos, preparados, com os nossos corações voltados para Ele, pedindo que Deus tire todo o medo dos nossos corações, para que possamos estarmos firmes e constantes na fé e passarmos por tudo que a igreja ainda vai passar. Não somos melhores que os apóstolos. Eu não sou melhor do que Paulo, do que João, do que Tiago, André, Felipe, Mateus, Pedro. Foram todos homens de Deus, mas que tiveram mortes tristes e avassaladoras. Depois vieram a igreja representada pela igreja de Esmirna, a igreja esmagada, triturada nos coliseus romanos, comido pelas feras, os seus sangues vertidos no chão, para que hoje pudéssemos aqui estarmos pregando o Evangelho. E hoje nas catacumbas romanas tem milhões e milhões de crânios e cadáveres de homens e mulheres de Deus que perderam a vida por amor ao Evangelho. Hoje vivemos um laboratório quase semelhante em países de fé islâmica, de cultura comunista, onde igrejas estão sendo destruídas, cristãos estão sendo queimados vivos, estão sendo mortos, degolados, vivos. É um pequeno laboratório do que está por acontecer no mundo, meus irmãos. Isto porque esta pandemia, este novo modelo de sociedade, para que ele seja estabelecido, eles têm que cumprir alguns crivos escritos nas pedras da Geórgia sobre a redução populacional. Eles querem que seja reduzido praticamente mais de 90% da população, porque eles querem deixarem na Terra apenas de 800 a 900 milhões de pessoas. E hoje nós temos aproximadamente 8 bilhões. Praticamente é quase todo mundo. Eles vão conseguir isso? Não. O nosso Jesus não vai deixar. Mas quando eles estiverem prontos para esta destruição em massa, a pedra sem auxílio de mão vem e destruirá todos esses reinos, esses impérios que aí estão. Mas uma coisa é certa. A Bíblia fala que eles vão conseguir matar aproximadamente 2 bilhões e meio de pessoas. Como, pregador? A Bíblia diz que 1/3 dos homens serão mortos através das pragas, das guerras que serão criadas por este homem, da ditadura que ele imporá na terra. É redução populacional, irmãos. Se você acha muito 6 milhões de judeus, você pega aí 14 Brasil, coloca em população, em massa demográfica, coloca um em cima do outro, para dar uma ideia de 2 bilhões e meio de pessoas. Hoje nós temos um total de 200 milhões de pessoas no Brasil. 1 bilhão de pessoas, vamos compreender aí 5 Brasil em população. 2 bilhões de pessoas, 10 Brasil em população. 2 bilhões e meio de pessoas, total de 12,5, 13 Brasil em população. Não é nada pequeno, irmãos, o número. É muita gente. E a Bíblia diz
que 1/3 parte dos homens serão solapados, irão a óbitos devido a essas pragas, devido a este governo insano, satânico no mundo. Por isso, eu quero vos alertar. Eles podem estar criando um novo vírus. Eles podem estar arregimentando algo muito grave. E você precisa estar pronto para estarem na arca do Senhor. Porque os que estiverem na arca, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela será escondida dos olhos da serpente. Isto porque, em Apocalipse, no capítulo 3, se eu não me engano, a igreja de Éfeso, o Senhor diz lá que esta igreja fiel, santa, justa e verdadeira não passará por momentos tribulosos, porque o Senhor os livrará. Livrar não é tirar da terra. O Senhor livrou os 3 jovens da fornalha, mas não os tirou da fornalha. O Senhor livrou Daniel dos leões lá na cova, mas não os tirou da cova. Deus te livrará da fúria do dragão na terra, mas não tirará a igreja da terra, mas guardará a igreja na terra. Porque quando voltamos para os selos do Apocalipse, as trombetas do Apocalipse, Paulo deixa bem claro que o arrebatamento só vai acontecer após a última trombeta ser tocada. Está lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 53, ou é capítulo 3, vê aí, certo? Ele diz claramente que é no tocar da última trombeta. E essas trombetas nós vamos encontrar ela no Apocalipse. E elas arremete toda a tribulação acerca das profecias. Se é na última trombeta, é na 7ª trombeta. Então tem que ter passado todo este momento difícil, toda esta tribulação. Ao tocar da última trombeta, Jesus Cristo vem. O interessante é que na 5ª trombeta, nós vamos encontrar a soltura dos demônios, que estão junto ao rio Eufrates. São espíritos de rãs que vão aos reis de toda a terra. E uma nuvem de demônios, como gafanhotos, para destruir e matar e ferir, melhor dizendo, e ferir aos homens que não têm o selo de Deus. Se é aos homens que não têm o selo de Deus, a igreja está fora. Eles não vão ter poder sobre a igreja aqui na terra. Apenas aos homens que não têm o Espírito Santo de Deus. Entendam isso. É necessário falar estas coisas. Isto na 5ª trombeta. Os homens desejarão a morte por 5 meses e a morte fugirá deles. E a igreja estará onde, pregador? Estará aqui na terra, guardada e oculta dos olhos da serpente. É isso que a Bíblia diz, irmãos. E você precisa estar preparado, pronto. Porque quando não estivermos mais resistindo à fúria do dragão, aí sim, o Senhor virá para arrebatar o seu povo. É isso que a Bíblia diz. É isso que a Bíblia ensina. Nós estaremos falando um pouco mais num outro vídeo. O tempo já extrapolou. Fique atento. Jesus está voltando sim, mas te prepara, porque os dias não vão ser fáceis, mas serão gloriosos para aqueles que abraçarão a fé em Jesus Cristo e estarão com Ele. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe, guarde a tua vida, guarde a tua alma. Mais uma vez insisto com você, se inscreva neste canal, dê aí o seu like, faça seus comentários, nos ajude na relevância deste conteúdo
e Deus estará te abençoando. Amém? Fique na paz.